Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Elton e hoje vamos corrigir aí o plano de estudo, o PET volume 6 do 5º ano do ensino fundamental. Esse foi um pedido da Vivian e estamos aí na semana número 2, que trouxe como unidade temática probabilidade e estatística, que tem como objeto de conhecimento espaço amostral, análise de chances de eventos aleatórios. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe ele com os seus colegas. Então aqui ele fala a respeito de probabilidade, O que vem a ser probabilidade? Então probabilidade é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de um experimento são calculadas. Por exemplo, eu vou sortear um dia da semana. Qual que é a probabilidade de sair o domingo? Qual que é a chance de sortear o domingo? Eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e vou sortear um dia. Qual que é a chance de sair o domingo? Ou qual é a chance de sair um sábado? Então, é por meio de uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda até a chance de erro em pesquisas. Se eu jogar uma moeda, qual é a chance de sair cara? Qual é a chance que eu tenho de sair uma coroa? Eu vou fazer uma aposta, por exemplo. Devo apostar em cara ou coroa? Qual que é a probabilidade de sair cara ou a probabilidade de sair coroa? Na verdade, as duas probabilidades seriam iguais, porque uma moeda tem dois lados, ou é cara ou é coroa. Um espaço amostral é chamado equiprovável quando todos os pontos amostrais dentro dele têm a mesma chance de ocorrer. É o caso do lançamento de um dado ou de moedas não viciados. Escolha de bolas numéricas de tamanhos e pesos idênticos e etc. Então, nesse caso, são chamados espaços amostrais equiprováveis. É quando todos os elementos têm a mesma chance de ser sorteado. E aqui, então, o espaço amostral é o conjunto formado por todos os possíveis resultados desse experimento. E se todos os resultados têm a mesma chance de sair, esse espaço amostral é chamado de equiprovável. Aqui depois ele fala espaço amostral. Então, o que seria o espaço amostral? É o conjunto formado por todos os possíveis resultados de um experimento. Uma moeda tem duas faces, portanto, o máximo de resultados que ela pode oferecer é 2, ou cara ou coroa. Já um dado, está aqui um dado, a gente consegue quantos resultados? Bom, a gente consegue 6, Pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. E se eu jogar 2 dados? Qual vai ser o meu espaço amostral? Aí aqui ele fala que nós temos 36 possíveis resultados. E ele mostra, olha só, o primeiro dado, se for 1, o segundo pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então tem 6 possíveis resultados com o primeiro dado 1, e o segundo dado pode variar então de 1 a 6. Se o primeiro dado for 2, tem mais 6 combinações. Se o primeiro dado for 3, tem mais 6 combinações, e assim por diante. Então nós temos aqui 36 possíveis resultados. Dando continuidade, nós temos aqui a atividade número 2. Veja estas cartas. Quantas possibilidades há para formar números maiores que 300 com estas cartas? Então eu tenho aí 5 cartas e quero formar números maiores que 300. Eu penso que essa atividade é para ser efetuada igual a atividade número 1, onde ele criou as possibilidades, ele criou as combinações envolvendo 2 dados. E aqui é para criar essas combinações envolvendo as 5 cartas. Só que eu encontrei um pequeno probleminha na hora de resolver esse exercício. Nós queremos formar números maiores que 300. Que número que eu poderia formar que é maior que 300? Eu poderia formar, por exemplo, 321 é maior que 300. 453 é maior que 300. 512 é maior que 300. Até aí tudo bem. Números com 3 algarismos. Mas por outro lado, eu poderia montar 1423, 4152. Então tem várias combinações. Poderia formar assim ainda 41.235. Como são muitas combinações, se eu pensar em números com 3 algarismos maiores que 300, números com 4 algarismos maiores que 300 e números com 5 algarismos maiores que 300, vão ter muitas respostas e não vai ser viável
realizar o procedimento igual foi feito na questão número 1. Então, para resolver esse exercício, eu vou limitar essa condição maior que 300. Eu vou colocar assim, olha só, tem que ser maior que 300? Tem, porém, eu vou considerar maior que 300 e menor que 1000. Senão é inviável fazer do jeito que ele está pedindo, né? Igual o exemplo que ele trouxe. Então, para ser maior que 300, tem que ser no mínimo 300 e alguma coisa. Então, eu vou colocar assim, ó, tem que começar com 3. O primeiro dígito tem que ser pelo menos 3, para ser 300 e alguma coisa. Então, o segundo dígito poderia ser o 1. E eu formar o seguinte, 312, ou 314, ou ainda 315. Eu poderia formar esses três números, 312, 314, 315. Ou eu poderia formar ainda 321, 324, 325. Com 300 ainda, a gente poderia formar o quê? 341, 342, 345. E ainda poderíamos formar 351, 352, 354. Então, com a casa dos 300, a gente consegue formar aqui em cima 3 números, né? 312, 14, 315. Aqui mais 3 números, né? 321, 24, 25. Aqui mais 3 números e aqui mais 3 números. Então já foi possível encontrar 12 números que começam com 3, né? Que sejam maiores que 300. E agora a gente pode pensar nos números que começam com 4, que seria 400 e alguma coisa. Então poderia ser 412, 413, 415. Ou ainda 421, 423, 425. Ou ainda 431, 432, 435. Ou ainda 451, 452, 453. Então nós teríamos aqui mais quantos números? Então aqui deu mais 3, aqui deu mais 3, aqui deu mais 3 e aqui deu mais 3. Então deu mais 12 números. E agora eu poderia pensar na casa dos 500. 500 e quanto? Só que nós sabemos que isso vai dar mais quantas respostas? Mais 12, né? Poderia ser 512, 513, 514. Poderia ser 521, 523, 524. Poderia ser 531, 532, 534. Ou ainda 541, 542, 543, totalizando mais 12 respostas. Então, números maiores que 300 e menores que 1000, nós temos essas combinações que nós criamos. Um total de 36. Por que 36? Eu estou somando 12 mais 12 mais 12. Então, nós temos aí um total de 36 números maiores que 300, porém menores que 1000. Como eu disse para vocês, né? Poderia ir até 5.400, poderia até 54.321, né? O maior de todos poderia ser esse, 54.321, com 5 algarismos. Só que criando todas as combinações, como ele sugeriu na atividade número 1, fica inviável, o exercício vai ficar muito grande. Então eu resolvi limitar, não sei como o seu professor está olhando para essa questão, né? Se ele quer todas as combinações possíveis, né? Até com 5 algarismos, mas para ficar um trabalho bem feito, que permite o aluno criar todas as combinações, eu preferi limitar e colocar maior que 300, porém menor que 1000. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a semana 3.